Paz, alegria, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje nós vamos meditar sobre o chamado de Levi. Olha que bonito, que mensagem profunda nesse chamado desse novo discípulo de Jesus. Estamos acompanhando o itinerário de Jesus, chamando os discípulos, anunciando o reino de Deus, mostrando a imagem de Deus, mostrando características desse reino que vai sendo instaurado no mundo. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17, nós vamos nos identificar com o chamado de Levi, Mateus. E nesse chamado nós vamos também despertar o nosso chamado. Vamos acolher com o coração aberto esta mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Você está aqui pela primeira vez, deixa o teu comentário, o teu pedido de oração, para nós estarmos também em oração por você, pela sua vida, toda a sua família. Vamos acolher a mensagem de hoje. E tornou a sair para a beira do mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ele não entra na dinâmica da religião da época, dos escribas, dos fariseus, aquela dinâmica de julgar, de condenar as pessoas, aquela dinâmica de separar, fazer distinção de pessoas, ver os pecadores públicos e se colocar como pessoas puras, santas, intocáveis e que não pode tocar nos outros. Jesus não entra nessa dinâmica. A dinâmica de Jesus é a dinâmica da compaixão. A dinâmica de Jesus é a dinâmica do reino de Deus que está sendo instaurado, a dinâmica da misericórdia, da oportunidade, da chance de levar a salvação para aqueles que eram considerados já julgados e condenados. Jesus vem na dinâmica do reino de Deus, que é da oportunidade para a conversão, chamar as pessoas à conversão, chamar os doentes para serem curados, chamar os pecadores para a conversão, para experimentarem a salvação e a mudança de vida. Essa é a dinâmica de Jesus, não é de exclusão, não é excluir as pessoas. E aqui Levi é beneficiado com essa dinâmica do reino de Deus que está sendo instaurado aos poucos, porque Levi era um homem que tinha um olhar, as pessoas tinham um olhar sobre ele de condenação, de julgamento. Era cobrador de imposto, cobrava imposto para os romanos. Era um judeu que trabalhava para os romanos e muitas vezes extorquia as pessoas, cobravam impostos, se beneficiavam com os lucros desses impostos. Pessoas que tinham enriquecimento ilícito, ou seja, eram pessoas muito mal vistas, julgadas, condenadas, eram colocadas na mesma classe das prostitutas, como pecadores públicos. Tinham olhares assim de julgamento e condenação. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus para Levi é totalmente diferente. Jesus viu Levi ali na coletoria e quando ele passa, ele vê, e o olhar de Jesus vai vendo Levi de uma outra forma. O olhar de Jesus vê aquele homem como um discípulo, por isso Jesus o chama. Todos podem ser chamados, todos podem ser escolhidos por Deus, mas a questão é, todos escolhem a Deus? Não é a escolha de Deus, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, mas é a escolha das pessoas para com Deus. A pergunta não é se Deus me escolheu, é se eu escolhi a Deus. Eu escolho Deus.
Eu escolhi Deus na minha vida, no meu dia a dia, colocando Ele no centro da minha vida. Eu escolhi servir, seguir a esse Deus, independente do que aconteça. Eu escolhi perseverar até o fim. Eu fiz essa escolha porque Deus fez essa escolha por nós. E Ele vem e abre mão de muitas coisas, arrisca, se entrega, dá a vida por nós, porque nos escolheu e insiste e investe em nós. Mas eu arrisco, eu doei a minha vida a Cristo? Essa é a pergunta que tem que ficar no nosso coração. E Levi experimenta uma escolha e ele escolhe de volta. Ele também faz a opção, porque muitos dizem, alguns estudiosos dizem que Levi, ele já tinha no coração esse desejo de se tornar discípulo de um dos mestres. Batia na porta dos mestres de Israel, mas não era aceito pela sua condição. Não era aceito porque era um pecador público. Então não davam chance para os pecadores públicos, chance de se redimir. Então ele não foi aceito. E talvez já tinha perdido a esperança, e quando ele vê um mestre o chamando, por isso que Jesus vai dizer, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi. Porque naquele contexto o discípulo escolhia o mestre. Caçava, procurava, eu quero esse aqui. Escolhia e começava a seguir aquele mestre. Jesus escolhe aqueles que talvez nenhum outro mestre em Israel escolheria. Jesus chama aquele que talvez nenhum outro chamaria. Olha que interessante isso, olha que maravilha a dinâmica de Jesus, a dinâmica da compaixão, da misericórdia, daquele que acredita, que aposta nas pessoas, que investe nas pessoas. Como Ele acredita em nós, como Ele aposta em nós, como Ele investe em nós, mesmo sendo tão pecadores. E Levi entendeu muito bem isso e prepara um banquete para o Senhor. Levi entendeu que ele foi chamado para a amizade com Jesus. O banquete é o lugar da amizade, da intimidade. Você não convida qualquer pessoa para um banquete. São os amigos, os mais íntimos. Então o banquete simboliza a intimidade, a amizade. Levi entendeu que ele foi chamado para cultivar uma relação de amizade. Antes de ser enviado para evangelizar o mundo, ele precisava cultivar essa amizade com o Mestre, cultivar essa intimidade com Jesus. E ele entendeu que esta salvação que chegou até ele poderia chegar a outros cobradores de impostos. Aquele que recebeu compaixão vai oferecer também compaixão, vai acreditar. Aquele que teve alguém que acreditou nele vai acreditar também nos outros. Haviam outros cobradores de impostos nesse jantar. Levi faz questão de acolher essas pessoas em sua casa, porque sabe que assim como ele foi acolhido por Jesus, essas pessoas também podem ser acolhidas por Jesus. Assim como ele experimentou aquela salvação, essas pessoas que também eram mal vistas, poderiam também experimentar a mesma salvação. Então, ao experimentar a misericórdia de Deus que nos chama, que acredita em nós, que tem compaixão de nós, que nos dá a oportunidade de recomeçar, que nós possamos também acreditar nos outros, chamar outros, investir na evangelização de outros, levar a salvação para outros, assim como nós experimentamos, assim como tivemos o olhar de Jesus sobre nós, um olhar de quem acredita, nós devemos também ter um olhar para os outros. Devemos acreditar que a mudança pode acontecer. Acreditar que a salvação pode chegar em todos os lugares, em cada coração. Acreditar que as pessoas também podem acolher esta salvação assim como nós acolhemos em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.